Um tapa no pé da orelha. Foi que me levou para a publicidade. Eu sou menor e a mim, pela fase que eu estava de vida aos 15 anos, foi muito forte. Os profissionais que trabalham com emoção dizem que educação, caráter, você dá até 7 anos de idade. E isso eu tive do papai e da mamãe com uma formação rigorosíssima. Fala galera, seja bem-vindo ao ElevaCast. Meu nome é Júnior Galvani, eu vou ser o host com vocês. E este é nosso primeiro episódio, por isso eu vou ter que falar um pouquinho mais sobre o que você vai encontrar aqui no programa, tá? Primeiramente, esse programa é produzido pela Fusion Studio, que é uma agência criativa e especializada na produção de vídeos. E a gente resolveu gravar esse programa no coração da RGB para que a gente pudesse ter mais gente aqui participando também, trazer um ambiente diferente. O podcast é uma ferramenta muito legal para você se conectar com pessoas de referência, com seu público, clientes, fornecedores e autoridades do seu segmento. Por isso, se você pensou em produzir um podcast da sua empresa, entre em contato com a Fusion, que eles vão te atender com excelência. E o detalhe, pode ser tanto na sua empresa, quanto aqui no estúdio deles, que é sensacional. Bom, neste primeiro programa, eu vou explicar qual que é o objetivo, né, do ElevaCast, que no fundo é muito fácil, é aprender com pessoas que a gente admira, que tem uma história de sucesso, né, e que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente que assistir o programa e acompanhar conosco. E como a ideia é aprender, para o primeiro episódio, eu escolhi esse cara a dedo, que é um cara que tem décadas de experiência de comunicação, sabe tudo de TV, de marketing, publicidade, de reputação e vai ser o nosso primeiro professor. Seja bem-vindo, Edmond Bernardes. Já que você escolheu a dedo, qual o dedinho aqui? Pronto. Tá bom. Tá escolhido. Olá, Júnior, muito obrigado pelo convite, é um prazer, é uma honra estar aqui, ainda mais inaugurando esse produto, esse projeto novo de vocês, que já fazem tanto sucesso, né, na área de vocês, tanto a Fusion quanto a RGB, e aí para mim é uma honra participar disso. É isso, pra mim tipo, a gente se conheceu em 2013, né, cara? Foi quando a gente mudou aqui pra Ribeirão, você foi um dos caras que abriu a porta aqui pra... A gente é vizinho de andar, né? Então a gente se conheceu por um acaso aqui no prédio e, pô, é uma parceria de tantos anos. Faço questão que Você você foi seja... indicado. Eu fui indicado? O Sérgio Calil Filho, Serginho Calil, ele chegou um dia que eu encontrei com ele, nós estávamos conversando sobre a internet, não sei o que, ele falou, pô, você não conhece a RGB de Sertãozinho? Eu falei, não conheço a RGB de Sertãozinho. Ele falou, pois é, não tem empresa melhor que ela, Pô, que não legal. tem empresa mais capacitada que ela, etc, etc. Você precisa conhecer a RGB. Eu falei, então tá, então uma hora vou marcar com você e nós vamos nos conhecer. Ele foi a primeira pessoa a falar de Pô, você. e eu não sabia disso. Pois é. Pô, Serginho. Obrigado, Serginho. Olha o podcast aí, porque olha, o videocast para que serve. Pois é. Bom, então eu vou fazer uma apresentação rápida aqui do Edmo para a gente entrar no contexto. O Edmo cursou comunicação social na UNAERP em Ribeirão, ingressou aos 18 anos na agência de publicidade Diálogo, que foi fundada pelo seu irmão Márcio Bernardes. De departamento em departamento adquiriu conhecimento para chegar à sociedade com seu irmão. Trabalhou em associação com a Salles Interamérica de Publicidade, que hoje é o grupo Publicis, por 8 anos, e também com a Macan World Group por 2 anos. E nessas duas escolas compartilhou atendimentos de diversas empresas nacionais e multinacionais, desde sempre treinado para praticar a escrita. Então, amante da língua portuguesa, escreveu para diversos veículos de comunicação e hoje atua na CBN Ribeirão com o programa Bastidor CBN e com a coluna Multimídia. Bacana. Edmond, vamos voltar um pouquinho no tempo, tá? Isso aqui é para contextualizar para quem ainda não te conhece, apesar de ser uma referência aqui no mercado. Vamos voltar no tempo e entender, desde lá do comecinho, o que te levou para a publicidade, de conhecer o Edmo Família ali, toda essa... Me conta esses causos aí de... Um tapa no pé da orelha. Foi que me levou para a publicidade. É mesmo? Na verdade, eu perdi o meu pai com 11 anos de idade e a minha mãe com 15. E não foi, Júnior, uma coisa fácil. Imagina. Nós somos em 3 irmãos homens, eu sou o menor, e a mim,
pela fase que eu estava de vida aos 15 anos, foi muito forte. Foi muito significativa essa perda, principalmente da mamãe. E, de alguma forma, deu uma desandada no caminho. Fui prestar vestibular de odontologia. E, ao mesmo tempo, também meio perdido quando o meu irmão, que era publicitário, jornalista, virou e falou: vem cá, vamos conhecer, vamos ver, porque a formação, os profissionais que trabalham com emoção dizem que educação, caráter, você dá até 7 anos de idade para uma criança. Depois disso é lapidação. E isso eu tive do papai e da mamãe com uma formação rigorosíssima, porque os estudos públicos que a gente frequentava naquela época, era escola pública, Ribeirão Preto tinha 3 escolas particulares, as escolas públicas eram o que havia de melhor. E você, Meu pai fala a mesma coisa. e você tinha que estudar. Não tinha brincadeira. Os professores eram os melhores, e se você não estudasse, você ficava. Repetia de ano, diferente de hoje, do sistema de hoje de ensino. Isso deu uma base, para mim, a língua portuguesa é o meu forte. É o que eu amo de paixão, é a língua portuguesa. Adoro a língua portuguesa. Quando comecei a conhecer esse mercado publicitário, transitando como um office boy de luxo dentro da agência do meu irmão, apenas um office boy de luxo, passando de um departamento de arte, criação, redação, tráfego, enfim, todos os mídia, todos os lugares, você tem que sobressair em alguma coisa. Se você gostar e for de fato, tiver essa afinidade, você vai se dedicar, estudar e se empenhar. Porque estudar é o que você faz o tempo inteiro. Toda hora você está lá no Google, toda hora você está na Meta, toda hora você está em todo lugar aprendendo. Mas hoje em dia. Aprendendo, né? Em agosto passado, agosto de 2025, o presidente Lula assinou a autorização outorga da TV 3.0. Nós vamos aprender agora a TV 3.0 para poder falar para o mercado o que é TV 3.0, né? Não será um advogado que vai falar isso, muito menos um médico cirurgião. Vamos ser nós que vamos levar para o mercado o que é uma TV 3.0. Então, com estudos, com aptidão, e entendendo e gostando, não me arrependo de maneira nenhuma todos esses 47 anos de trabalho e que a gente fez. Tá. E quando você fez a publicidade, você entrou para diálogo com 18. Você já entrou junto quando você iniciou a fazer a A faculdade? 2 anos depois, Entendi. E você fez a comunicação social com ênfase em em propaganda e marketing. Tá, legal. E aí me conta agora, dentro da diálogo, como que foi essa... Entendi, e é muito legal agora, porque assim, eu sempre te vi falar dos seus irmãos com um respeito absurdo, absurdo. E agora a gente entende o porquê, né? Então, muito bacana. E como que foi essa trajetória ali, esse crescimento, passo a passo, departamento por departamento, com seu irmão? Você começou em que área? Júnior, o que o meu irmão Márcio, mais velho, fez comigo foi simplesmente falar: joga no fogo. Vou te contar uma história. No carnaval de 1980, talvez, nós estamos falando então de 45 anos atrás, e carnaval naquela época era tudo para a gente jovem, até para os adultos. Nós tínhamos a Sociedade Recreativa aqui em Ribeirão Preto, o Regatas, e carnaval era você entrar no clube às 10, 11 horas da noite, só sair a hora que te mandarem embora, né? Cordão de segurança. Exatamente, procurar paquerar, ver as mocinhas, etc., as menininhas. Numa época que paquerar era complicado, né? Não tinha essas paqueras, essas coisas todas, né? E o Márcio, no carnaval, vira para mim, antes do carnaval, diz o seguinte: olha, no domingo de carnaval, perdão, na segunda-feira de carnaval, você vai estar no escritório às 8 horas da manhã, que você vai ter que fechar uma mídia com o cliente tal. Eu falei: peraí, deixa eu te falar uma coisa. Você tá
brincando comigo. Não estou brincando, eu vou para a praia, vou passar o carnaval e você vai fechar essa mídia com esse cliente. Eu falei, eu não sei ver tabela de preço, eu não sei ver nada. Aprende, se vira, boa sorte. Eu me lembro que alguém dentro do escritório me deu 2, 3 passos, não tenha dúvida, fui para o carnaval no domingo, saí às 6 horas da manhã da recreativa, fui para casa, tomei um banho, fui para o escritório e o cara chegou no escritório para fazer a mídia. Era uma tabela da Rede Globo, de Belo Horizonte, que a Globo não comercializava na época programa por programa. Ela fazia um bem bolado. Então, por exemplo, já falaram para você que quando você queria comprar uma cerveja que estava fazendo um tremendo sucesso, você tinha que levar uma caixa de refrigerante? Era a tabela da Globo. Você comprava um jornal nacional, mas tinha que engolir uma sessão da tarde. Óbvio que eu estou dando um exemplo. Sim, entendi. Não me lembro da tabela. Para preencher a grade, né? Exatamente. 1980. Resultado. O cara fechou uma mídia. Assim, eu fui abrindo a tabela, sem dormir, ressaca, cara na minha frente, e eu tinha que ser esperto. Porque ele não podia saber que eu não entendia nada, e eu não podia, entendeu? E botei a tabela da Globo, é um caderno, abria, e o cara, esse aqui, no fim. Fechei a programação, só óbvio que na quarta-feira, depois do almoço, a gente ia tocar aquilo, fui embora para cá, dormi. Quando meu irmão voltou da praia, do carnaval, que ele viu a programação que eu fechei, ele falou, não acredito que você fechou isso. Eu falei, por quê? Ele falou assim, isso é muito mais do que eu estava esperando. Vou te pagar uma comissão pelo que você fez. Entendi. Foi a primeira graninha extra que eu ganhei na minha vida, que foi importante para dar entrada num Fiat 147 branco. Bacana. Ô Ed, e assim, quando a gente fala de 40 anos, né, cara, a gente troca bastante ideia disso. Você falando agora da TV 3.0, a gente falando de internet, você falando agora de você ter uma tabela impressa. Como que é olhar para trás, assim, e ver toda essa transição tecnológica dentro da publicidade? Se eu falar para vocês em telex, provavelmente 95% não vai fazer ideia do que é. Vai ter que pesquisar na internet, procura no Google aí, bota telex, você vai ver o que era um telex. Telex era uma máquina de escrever que, ligada à linha telefônica, passava mensagens de texto, um formulário, para outros lugares do mundo, uma comunicação, e que era o primeiro veículo, depois do telefone, naturalmente, que você tinha de usar como passar recado, passar mensagem, passar qualquer coisa nesse sentido. Isso foi trazendo para os tempos, que aí você vai falar em termos de começar a TV colorida em 1972, você vai falar no material de televisão, que você tinha filmes 16mm e 32 para você exibir comerciais na televisão. Depois veio o fita quadruplex, depois veio o Betacam. Peguei da Betacam para frente. Mas o que vocês veem hoje é uma evolução que é de hoje para amanhã. Você está perguntando de ontem para hoje. E aí você vai passar pelo fax, você vai passar pela introdução da rádio FM em 1980, que não tinha rádio FM, era só AM. Em Brasília, 19 horas, que tinha a hora do Brasil. Você vai passar... o fax era muito importante, que você punha o seu RG. Ele passava o RG para quem estava em São Paulo. Olha que loucura! Como que Era mágica isso. Isso é maravilhoso. E aí veio vindo a tecnologia, sempre assustando, o digital, entrar todo esse processo, o telefone celular, 1993, chegou aqui em Ribeirão Preto, telefonia celular. Foi cada coisa, a bateria do telefone celular, que era um tijolo, e funcionava meia hora. Hoje o nego reclama que a bateria dura 20 horas, ele está reclamando da duração da bateria. Dura só um dia. Pois é.
Eu não peguei isso, né, mas eu ouvi falar que era uma loucura quando você tinha a questão da distribuição das fitas de anúncio, né, e tinha toda uma logística antes, não era só fechar os anúncios, mas você tinha que mandar fita pra Globo, pra SBT, pra Bandeirantes, você tinha que mandar fisicamente as coisas, Eu era não sei se eu posso falar nome de empresas, mas, porque na CBN a gente não pode falar, né. ah, Então, eh, aqui pode falar. por exemplo, você pega uma campanha do Savenhago hoje, Uhum, né, o Savenhago ele faz uma campanha de hoje para amanhã. Jamais, em tempos outrora, você faria uma campanha de hoje para amanhã, mas jamais. entendi. Primeiro, você tem emissoras Globo, falando em televisão, que são mais de 100 afiliadas no Brasil e que você tem que mandar teria que mandar uma fita para cada emissora. Se você fosse muito ágil com o Sedex, que era a correspondência mais rápida que tinha dos Correios, e demorasse 2 dias, era o tempo para você entrar com uma campanha, porque não é uma fita para veicular no Brasil inteiro. Sim, Eram 100 e poucas fitas para você mandar. Hoje, você manda um e-mail, você manda um link, o cara acessa lá, já entrou, sim. já está no Hoje, às ar. vezes, você até coloca dentro do sistema da própria emissora, né, você faz o upload do arquivo e Você tem, eu já peguei isso, porque eu implantei o Carrefour em Ribeirão Preto em 1986 e passei por espionagens. O que é espionagem? O concorrente fica atrás bisbilhotando o que você vai colocar de oferta. E já aconteceu de eu produzir um comercial para o Carrefour de uma oferta e o concorrente entrar antes de mim com a mesma oferta com preço abaixo. E você tem que tirar do ar, só que aí você tem que produzir de novo, aí mandar as fitas de novo. tudo de novo, você tem todo aquele processo de novo, que Sim. tem essa espionagem, que o Oster não tem. Tem. Hoje no e-commerce, por exemplo, tem plataformas de autobid, né, que ela entra e compara o preço com o concorrente e ajusta em tempo real ali. Mas já que você citou Carrefour, vamos falar aí de uns casos marcantes aí na época da na época não, na história aí da publicidade. Carrefour me lembra uma história, é história, tá? Sim. Quem tinha conta dentro da Salles Interamericana era a agência no Rio. A Salles tinha escritório no Rio, São Paulo e Brasília. Depois, o gênio do Mauro Salles, para mim, a maior autoridade em comunicação que esse país já teve, finado Mauro Salles, eu tive a honra de conhecê-lo e trabalhar com ele, trazê-lo aqui em Ribeirão Preto 2 vezes. Resolveram fazer um Free Jazz Festival. Talvez você não lembre Eu disso, lembro do nome. lembra do nome. Então, o Cigarros Free da Souza Cruz, eu falei do Carrefour não, era a Souza Cruz, Uhum. o cliente. Ia fazer uma etapa do Free Jazz Festival, que era músicos de músicas arranjadas sem cantor, Uhum. né? Tipo esses pianistas famosos, violinistas, etc. E tal. Uma etapa ia ser em Ribeirão Preto, que inaugurou o Carrefour Ribeirão Preto, ia fazendo o Carrefour, fazia um acordo do Carrefour com a Souza Cruz, e maravilhoso. Veio o pessoal da Salles do Rio para cá, e para a gente organizar, eu, como era a agência coligada à Salles, eu cuidava de tudo, o termo local. Adivinha o que os caras da agência do Rio queriam fazer em Ribeirão Preto? Direto para o Pinguim. Direto pro Pinguim, óbvio. O que era? Sim. Era no Pinguim. Peguei os caras, levei lá no Pinguim do centro, onde nem tem mais aquele Pinguim velho, parece que hoje é uma loja de calçado lá. E sentamos lá no Pinguim, todo mundo encheu a cara. Tomou chopp do Pinguim a dar com pau. Ó, beber moderadamente, a gente precisa falar isso aqui, beba moderadamente. Beba com moderação. Beba com moderação. Bom, vamos pedir a conta no Pinguim. Não tinha cartão de crédito. Não existia, é cheque. Uhum. Não tinha, a nota fiscal era aquele talãozinho pequenininho por escrito, especificado, e veio a conta. Veio a conta, o tesoureiro que veio do Rio para cá, virou e falou assim, olha, tudo bem, não tem problema nenhum, mas você vai colocar para mim assim, ó, 30 suco de laranja, 10 sanduíches, não sei o que de refrigerante.
Eu virei pro cara e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, você vai chegar a prestar essa conta lá no Rio de Janeiro, uma marca Pinguim, conhecida no mundo inteiro, falando que você veio aqui beber o suco de laranja? 30 ainda? Não vai dar certo. É melhor você colocar a verdade desse negócio certeza. aí. E todo mundo caiu de morrer de rir na mesa, porque para prestar conta de não tinha tanta bebida. Mas era uma época que já se começava a buscar o que eu acho muito inteligente das empresas, as ligações de afinidade de marcas, de produto, de preço, às vezes, que um pode impulsionar o outro. Então, isso em 1986, 87, ele já fazia isso, um Free Jazz Festival, Carrefour com Souza Cruz. Entendi. E que, infelizmente, a Souza Cruz, quer dizer, existe, mas com a propaganda de cigarro, sumiu a marca, enfim. E uma coisa que é interessante é essa questão do tratamento local da comunicação, né? Principalmente quando a gente fala de mídia off, como que você vai fazer uma campanha lá no Ceará? Foi o que esse gênio do Mauro Salles, em 1981, talvez, 80, 81, ele chegou e disse o seguinte, gente, esse Brasil é muito grande. Esse país é muito grande. Nós temos que ter uma pessoa em cada capital de estado para contar o que é a festa de Parintins, o que é o carnaval na Bahia, o que é no Sul, o churrasco lá no Rio Grande do Sul, por que essa linguagem do Rio Grande do Sul, isso tem que ser usado na comunicação das empresas. Como é que nós vamos ser estrangeiros em terras que não são estrangeiras? Fica tudo com a cara de Rio e São É Paulo. isso aí. Esse foi o gênio do Mauro Salles. Sensacional. Esse foi o E gênio. mesmo a distribuição de mídia, né? Aonde comprar mídia, quais são os pontos, quais são os veículos locais que você pode comprar. Eventos, principalmente eventos. Hoje você pega um Bradesco, por exemplo, o Itaú patrocina o Master Mil de Miami. Pra você ter uma noção. Olha o que é um evento para uma empresa, o que é o Bradesco na festa do Peão de Barretos, na festa de Parintins. Quer dizer, é muito grande esse tipo de envolvimento emocional. É muito grande. Então você só vai poder fazer isso você tendo alguém local para fazer. Sim. O Edmo, uma coisa que eu aprendi muito com você é a questão de o relacionamento com o cliente, né? E eu percebo que você tem aí, dentro da sua carteira, clientes assim há muitos e muitos anos, né? Você quer citar quem são? Pode. Eu insisto que... E já que você falou que eu tenho que puxar causa, vamos falar de causa. Mas eu insisto porque se você não construir alguma afinidade com o seu cliente, você meramente é um relator, cria um relacionamento técnico. Se você achar que o relacionamento técnico é o suficiente para ser forte, para ser o elo, para ser a corrente que liga você com o cliente, tudo bem. Só que isso não dura. A parte técnica não envolve as partes. Ela é muito importante, você levar o seu conhecimento, seu know-how, se você é o melhor, que você é o melhor na sua área, eu acho. Então você leva isso, você resolve o problema de todo mundo no online, etc. Mas o cara tem que ver algo um pouco mais em você. Por quê? Em primeiro lugar, por escorregões. Você já escorregou Claro. com algum cliente? Claro. Quem não? Sim. Né? Todo mundo escorrega. E eu vou perdoar quem eu tenho uma afinidade ou com quem eu só tenho um laço que eu digo senta o couro, Sim. senta a gravata. Mas aí envolve idoneidade, que é o tema do livro que a gente vai falar daqui a pouco, você disse aí na sua pauta. Quer dizer, como é que você é percebido, como é que você é visto no seu cliente como técnico, como competente, como capaz, como amigo, como meigo e sem invadir o semáforo, sem invadir o sinal. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu aprendi com o Carrefour. Hoje, os supermercados, ou basicamente você pega aí a televisão, eu acho isso erradíssimo, mas os donos do supermercado que estiverem assistindo isso aí vão falar assim, esse cara é louco.
Provavelmente. Mas vamos ver se alguém vai me dar razão. Quando eu lancei o Carrefour, você tinha, por exemplo, o conselho de bairro. No manual, você tinha o conselho de bairro. O que é o conselho de bairro? Nada mais é do que quem faz uma pesquisa eleitoral, não pesquisa de porta em porta de um município. Ele tem uma estatística qual bairro é correlacionado com outros, que um representa todos. Entendi. Qual é a idade, por exemplo, do eleitor de 16 a 25 anos, qual é a participação no município? 15%. Aonde tem esses 15%, representa os outros. Ele faz uma amostragem. Então, você tem uma amostragem do negócio. No nosso caso, a gente fazia o quê? Um envolvimento. Você pegava uma dona de casa, de bairros correlatos, eu não me lembro se eram 12 ou 14 senhoras, que a gente fazia uma reunião mensal com elas. As mesmas ou ia... Sempre as mesmas. Tá. Botava formadoras de opinião nos seus bairros, escolhidas a dedo. Botava sentado numa mesa, oferecia aquele café da tarde, aquele chá, sabe aquelas senhoras super bem recebidas, aquela madame cheia de batom. Era um evento. Era um evento. Tinha que ir. Todo aquele vestido estampado, né? Aquela coisa toda, aqueles brincos e tal. Ia para o evento da reunião do Carrefour. Nada mais era do que apresentar alguma coisa para elas se sentirem felizes, se sentir carinhosas, cada uma ia para o seu bairro e ficava falando bem do Carrefour. Essa era a estratégia. Dava opinião, provavelmente. Obviamente. Ó, não achou esse produto, o caixa está demorando, a luz está apagada, o peixe... A dona Maria falou que veio, aconteceu isso não aqui. Não tenha dúvida, tenha dúvida. Muito bem. Hoje, o que você vê? De tanto por tanto. De tanto por tanto. Só nessa sexta, sábado, domingo, portanto. Nesta terça e quarta, carne, portanto. Nesta quarta e quinta, feirão dos legumes e hortifrutis. Qual é o vínculo que você cria com esses supermercados? Isso é verdade. Nenhum. Você precifica. Então, os supermercados estão precificando as suas marcas, as suas lojas e tudo mais. Se você não tiver preço, você está fora do mercado. Nós tínhamos um supermercado aqui na Fiuza, no fim da Fiuza, no Anel Viário Eduardo Nogueira, fizeram uma obra ali suntuosíssima. Não durou um ano. Não durou. Por quê? A estrutura é maravilhosa que fizeram. E não durou. Perto de uma região super rica, tudo, né? Público tinha. Bonito. O que a gente chama de fundamental no supermercado, que é gôndola distante uma da outra. Corredor pequeno no supermercado é um crime. Corredores grandes, para um carrinho ir, outro voltar, e passa mais um cachorro no meio, e enfim. O supermercado não tinha preço. Eu falo com as pessoas... Tinha todo o resto do diferencial. Tudo. Então, o preço é importante. O preço é importantíssimo, mas não é tudo. Entendi. Então, vamos lá. Hoje, os atacarejos são os grandes faturamentos do setor no Brasil. Agora há pouco o Savenhago lançou o dele, Paulistão. O Carrefour tem o Atacadão, que segundo consta nos balanços, o Atacadão é que sustenta a brincadeira. Pão de Açúcar tem o Açaí e assim sucessivamente. Nos atacarejos, você não tem serviço. Você pode ir nessas lojas que eu falei, você vai ter que self-service. Sim. Pegar a sua cebola. Prepara para esperar no caixa. Exatamente. Esse é o negócio. Vai ter sacola. É isso aí. O que os caras já estão pensando? Isso é informação que eu... Porque eu pesquiso, porque eu leio. Eles já estão pensando em começar a oferecer serviço. A fatiar a mussarela, fatiar o presunto. Em vez de você comprar a peça, de carne, você levar X quilos de carne, porque o consumidor está pedindo. Entendi. Só que é complicado você implantar isso, não é assim. Desde normas, né, de saneamento. A treinamento de equipe, quantas pessoas você vai acrescentar a mais? Então eu estou cansado de ir no supermercado comum comprar 500 gramas, 400 gramas de mussarela e ficar meia hora na fila esperando que tem uma pessoa.
Olha, ninguém está reclamando, tá bom assim. O dono do supermercado tá bom assim, toca em frente. Mas ninguém está deixando de precificar o supermercado. Então, para você, tanto faz ir no A, no B, no C ou no D, não tem problema nenhum. Porque nenhum te oferece nada mais do que preço. Entendi, É isso que eu acho errado nos supermercados de hoje. entendi. Bom, ô Edmo, então vamos mudar agora, vamos para TV. Ó, Me conta, você já teve na TV, hoje está no rádio, mas como que foi a sua trajetória? Você começou primeiro na TV, no a rádio? TV, não, na verdade, comecei escrevendo Jornal Diário, Diário da Manhã, Jornal Cidade, Começou então na mídia impressa. mídia impressa. Tá. Isso lá desde 1980. Tá. Revistas, Evidência, Como colunista. Rede, colunista, enfim. Nunca tive uma remuneração, até então. Tá. Depois, que era o que eu gosto, é o que eu gosto de escrever, como eu te falei, língua portuguesa, surgiu um convite do professor Cassone com o Regis Viana, finado Regis Viana, um psiquiatra falecido. Eles me convidaram para fazer um programa na Tati com eles. Era um programa semanal, que eles pegavam, o Cassone pegava a revista Veja e a revista Exame da semana, analisava o que tinha de contexto, que a gente ficava debatendo por 1 hora aqueles assuntos. Durou 10 anos esse programa, até que, para mim, começou a me atrapalhar ao invés de somar. Uhum. Fiquei quase um ano quietinho e estava quietinho e satisfeito no meu canto. Até que o pessoal da antiga TV+, hoje é o 522 da NET, TV Tati, me procurou dizendo, olha, nós queremos colocar um programa de nível e eu acho que você pode oferecer um programa de nível. Eu falei, o que eu vou fazer um programa de nível? De futebol, de literatura? E produção zero, produção nenhuma, enfim. Aí eu pensei comigo, falei, olha, sem produção, para eu bancar uma semana, bancar assim, dar conta de continuar meu trabalho. Sim. Tem que ser um programa de entrevista que eu ligo para alguém vai lá, alguém importante, interessante, um tema legal, etc, tal, e faço. Beleza. Assim foi, aos trancos e barrancos. Na época não tinha a possibilidade de você gravar por Online. links, enfim, esses programas que tem. E o público também não aceitava isso. Hoje é a coisa mais comum na Sim. televisão. Não, hoje, programas de jornalismo, tá cada um no lugar do mundo. Sem dúvida. E aí foram 10 anos, foi mais 2011 até 2024, 13 anos, A Tati. na Tati, que chamava TV+. Era da Nathalie Pilan e da irmã dela, e elas venderam para o empresário que é dono da TV Tati, porque aquele tinha no canal 20, tem uma outorga do Ministério para a TV Cultural. TV Cultural, você não pode ter propaganda, você não pode ter programa de auditório. Tem um certificado de coisas que você tem que listar ali que você pode e o que você não pode. Então, vou citar um exemplo, a TV Cultura. Então, quem conhece a TV Cultura ou passa pela TV Cultura, é a mesma outorga do 520, do canal 20. E ele queria uma TV comercial. E ele comprou da Nathalie. E a Nathalie me ligou e falou assim, ó, você tem que ir com o seu programa pro canal dele. Falou, ó, você não vai fazer nada, você vai fazer a mesma coisa, eu garanto pra você, vou te acompanhar, que eu vou junto trabalhar lá. E assim foi, eu passei de um lado pro outro sem apagar a luz, absolutamente nada, até que o ano passado começou uma conversa da CBN, porque eu já sou colunista da CBN desde 2013, a coluna multimídia que eu faço, porque eu não queria falar de política. O que mais se fala em rádio é esporte e política. Uhum. Eu não queria falar nem de esporte nem de política.
Eu vou fazer um negócio diferente. Não tem pegada de audiência. Mas eu não quero, eu quero fazer um negócio diferente, senão eu não vou ficar feliz. Entendi. Eu falo de tudo que eu quero, menos, quer dizer, do esporte eu falo de negócio do esporte. Política não falo, só se for uma política de CAD, enfim, fusão de produtos, de marcas, enfim, mas no programa que você tinha, você chegou a entrevistar grandes nomes da política. muitos. Na CBN, agora você não... Uma entrevista com o Paulo Maluf é inesquecível. Imagino. Não, Isso que eu ia te perguntar, assim, você já falou com o Sérgio Moro, que eu me lembro, você já falou com... não, o Sérgio Moro foi na rádio. Foi na rádio? Foi já? na rádio. E o assunto política... Deixa eu te contar uma do Maluf, então. Vai. Saio daqui de Ribeirão Preto, vou lá na Eucatex, em São Paulo, na cobertura. O que eu vou perguntar para esse homem? O que eu vou perguntar para esse homem que nunca ninguém perguntou? Ele vai falar que não foi ele, não foi o filho dele, e é o que ele está acostumado a falar na televisão. Eu falei, eu vou sair de Ribeirão a São Paulo fazer as mesmas perguntas para esse homem? Meu Deus do céu. Aí fiquei pensando, eu falei, deixa eu ver os perrengues dele. Comecei a olhar os perrengues dele, fui lá. Com câmera e tal, sentamos na sala de reunião. Meu caro Édemo. Melhor amigo. Total. Íntimo, confiança total. Né? Perguntei, doutor Paulo, o Fernando Henrique Cardoso falou que o senhor roubou o dinheiro, não sei o que lá. Ele, Fernando Henrique é um galã de cinema. Fernando Henrique é um homem bonito, charmoso. Fernando Henrique jamais poderia ter sido presidente da República. Ele deveria ter trabalhado com Clark Gable no cinema. Falei, meu Deus do céu, vamos lá. Doutor Paulo, o Lula falou que o senhor roubou, que o senhor não sei o que lá, papapá. Pesquisei lá, não inventei nada, o que estava lá na internet. Ele falou, o Lula é engraçado, o Lula é uma figura. Ele, para ir para o apartamento dele em São Bernardo do Campo, ele passa pela Marginal Pinheiros, obra de Maluf. Ele passa pela Avenida do Estado, obra de Maluf. Ele passa no viaduto, não sei o que, obra de Maluf. O Lula é muito engraçado, ou seja, não responde nada, não fala nada do que você pergunta, não nada, e você sai de lá rindo do homem, que é uma loucura. Então, Eu já fui numa palestra dele, inclusive você falou da Tati, aí minha primeira experiência com TV foi na Tati, onde eu fiz estágio na faculdade. Passei pela OPEX, a área comercial, foi uma experiência bem legal. Ilha de edição, foi bem bacana. E lá, quando estava tendo uma eleição, foram vários candidatos a governador lá. E, cara, é impressionante. A do Maluf foi a que mais lotou. E, você sai votando no cara. é impressionante. Sai votando no cara. Aí depois você volta e fala, não. É muito caso para ser tudo mentira, mas quem convive, você sai votando. Quem convive diz que a memória dele é uma coisa impressionante. Quem convive com ele. Que ele chega numa cidade do interior, encontra o Edmo, ele viu o Edmo uma vez. Ele vai lembrar. Vai lembrar. E vem com o nome, etc e tal. Diz que é um cara espetacular. Então, a gente fez diversas entrevistas assim na televisão, em São Paulo, Rio, Brasília, e aqui em Ribeirão Preto, com políticos, esportistas, enfim. Outro dia desse, já faz um tempo, morreu o Silvio Luiz, e o locutor esportivo. Eu mandei reprisar, quando eu estava na televisão, um programa que estava ele, eu e o Miguel Liporaz, que era um jornalista esportivo, que também morreu em Ribeirão Preto. Eu peguei e fiz uma homenagem aos dois e reprisei aquele programa na televisão. Até o ano passado, quando eu recebi o convite da CBN, eu falei, vamos pensar, né? E foi amadurecendo, conversando, reunião atrás de reunião, até que nós chegamos num denominador comum. E começou agora em 1º de fevereiro de 2025, começamos o programa semanal, que é aos sábados às 11 horas da manhã, e aí eu falo de política, eu falo de esportes, eu falo de qualquer coisa, dependendo do entrevistado. Tá. Quer dizer, ou a gente pega um entrevistado que é uma pessoa conhecida,
ou a gente pega alguém que domina um tema que a gente quer falar daquele O tema. tema tá em... Você, por exemplo, não foi ainda, mas a hora que a gente for falar de internet, você vai. Bora lá. Tem uma senhora que nós vamos gravar agora, uma psicóloga, que me foi indicada por 2 psicanalistas para falar dessa adultização aí que esse youtuber Felca aí trouxe à tona aí e tal. E eu vou gravar com essa mulher, eu tô ansioso para gravar com ela, Bacana. para falar desse tema. Esse tema tá bombando mesmo. É. Bom, e como que foi, assim, você sentiu muita diferença dessa mudança pro rádio ou tranquila a transição? O que você pensa que muda? Embocadura chama, né? Na televisão tem um jeito, uma pausa, uma fórmula, você não pode esquecer da câmera. No rádio é uma outra embocadura. Por exemplo, você está ouvindo um rádio e tem um sujeito falando com outro sujeito, uma entrevista, uma conversa. O rádio é um veículo, eu digo que ele é de passagem. A não ser que você está numa loja, você bota numa rádio lá e você deixa uma música rolar lá, ou você põe no Spotify, enfim, tá tudo bem, porque é para fazer um fundo, é um back lá do negócio. Mas quem ouve rádio, ouve de passagem. A hora que você tem um tempo, no carro, em casa, ou algum outro lugar, aí você liga o rádio. Se você liga numa rádio, Jovem Pan News, numa CBN, rádios de entrevistas, rádios que você tem âncoras, repórteres e convidados, se uma pessoa ficar falando com a outra por 3 minutos e não souber quem está falando, a pessoa muda de rádio. Porque você está ali ouvindo, fulano perguntando para fulano, fulano respondendo para fulano, fulano falando para fulano, fulano falando para fulano, fulano perguntando para fulano. Pô, quem que está falando? É verdade. Então, toda hora você tem que chegar. Bom, nós estamos aqui com o Rubens Galvani Júnior, que é diretor da RGB e da Fusion e é especialista em propaganda e publicidade online, gestão de internet, e está trazendo para a gente esses assuntos. Aí E você aí continua. muda o tema e aí vai. 2, 3 minutos. Nós estamos aqui com o Rubens Galvani Júnior. Tá? Se não, É a técnica. Mudou a mídia, tem que mudar a então técnica. tem coisas que você tem que ajustar, que eu chamo de embocadura. Você tem que muda isso, muda aquilo, etc. Entendi. Mas essa E é verdade, né? Porque não é. Quando você tá no rádio, você tem aquela opção também do. Vamos dizer assim, do. Ao vivo, né? Você tá sempre ao vivo, na verdade, né? Você tem a opção do on demand, mas a maioria das vezes tá sempre ao vivo, né? Sim. Eu tenho uma emissora de televisão aí, não vou. Essa eu não quero citar o nome. Provavelmente o diretor de TV, ele deve ficar com o celular na mão. No Instagram, ele deve ficar no WhatsApp, alguma coisa. Porque as câmeras estão no estúdio e tem 2, 3, 4, 5 convidados no estúdio. E aí, o Rubens Galvani Júnior vai falar. Corta para a câmera do Rubens. E o Rubens não está olhando para a câmera, ele está olhando para os convidados. Como eu estou olhando para você para mim, com câmeras aqui. Nós não estamos olhando para as câmeras. Sim. Né? Muito bem. Se essa câmera ficar só em mim, aquela câmera, e o diretor ficar cortando e deixar só aquela câmera e não abrir para a central, para mostrar com quem que eu estou falando, já é o recado com quem eu estou falando. Não preciso falar que eu estou falando com o Rubens Galvani Júnior. O telespectador vai ficar louco. Eu vou ficar aqui um minuto e meio falando, o cara vai falar, mas com quem que ele está falando? Porque aquela câmera não corta pro plano geral, para ver quem está ali. Né? E tem uma emissora de televisão que faz isso. Mas me irrita de um tanto. Com certeza é folga do diretor de TV. Dedinho cansado. Dedinho cansado. Mas eu e meu Instagram aqui. Aí chama o outro cara lá, ele demora um pouquinho, você vê que alguém tá falando sem aparecer, ficou naquele outro, Entendi. Ô Edmo, agora pra gente entrar, antes da gente falar do livro, eu queria falar sobre gestão de crise. A gente já trabalhou em alguns casos, obviamente que a gente não vai citar, a não ser que você tenha algum que você pode... Não, até porque eu também não citei no livro, né? Sim, de propósito. Sim. Mas como assim, eu sei como que é, mas eu queria que você explicasse, porque eu sei porque eu participei contigo, né? De alguns casos aí. Mas
esse é um trabalho, cara, que eu acho sensacional, o nível que tem que ter de transparência com o cliente, e eu já vi você contornar algumas situações, eh, é difícil, não posso falar, né, mas situações, onde o cliente queria ir para um lado, você com sua conhecimento de comunicação, cara, isso aqui vai reverberar mais, isso aqui a gente tem que abordar de outra forma. Como que é isso e qual que é a diferença para você, assim, quando a gente fala de assessoria de imprensa? Né, porque se confunde um pouquinho, né. Confunde, mas eu não faço assessoria de imprensa. Sim. Vamos deixar claro. Ô Júnior, deixa eu te contar uma coisa. Você é o que você constrói. Se você vai passar a sua vida, cada ano que você for passando, o pessoal que está assistindo a gente, ou ouvindo, vai passar um ano de vida, mais um ano de vida, e você vai se fazer perceber, você vai ser percebido, mas você vai ser visto como? Depende. Então nós acabamos de falar do Dr. Paulo Salim Maluf agora há pouco. Posso perguntar aqui para você como é que você percebe o Dr. Paulo Salim Maluf. Então, para você fazer esse trabalho, se você não tiver reputação, você não faz. Entendi. Porque como é que eu vou? Primeiro lugar, o perrengue bate na nossa porta todos os dias. Se você falar para mim que você passa um dia da hora que você acorda até a hora que você dorme, mas não quebrou uma xícara, o telefone não caiu no chão, você estava falando pela internet, caiu a internet. Se você não falar que você passa um dia sem um perrenguinho, eu não conheço. Até hoje eu não passei, na minha idade, eu não passei um Nem dia. de férias. Não, nem de férias. Pô, pelo amor de Deus, você esquece o mapa, o GPS não está funcionando, se perde no metrô, pega o trem errado. Nossa, uma farra. Isso é com o Ricardo Galvani, que é milionário, né? Sim. Que está acostumado esse a ir para o curte. exterior. Isso é outro tipo de coisa. Bom, Você sabe que ele tá com o microfone ali, né, Ele se ele tá? quiser fazer um comentário, pelo é só amor ele de abrir. Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É verídico? É, é, é. Então, o que que acontece? Os problemas que você tem, um médico, um advogado, um político, uma empresa, hoje você mexe com rede social. Puxa vida, nós falamos desse Felca agora há pouco. Olha o que esse cara criou, não que ele esteja errado, não estou dizendo que ele está errado. Ele simplesmente levantou uma bola que virou um enxame de abelhas. Sim. E que pode ir contra ele mesmo agora. Ok, Porque ele é um cara de comunicação que pode ter o seu conteúdo censurado previamente, sim, posteriormente. sim. Eu não me lembro daquele piloto dos Estados Unidos, não me lembro da companhia aérea, que o cara pousou no Rio Hudson há 5, 6 anos O atrás. filme é fantástico. Virou Sim. um filme que ele foi acusado de negligência, que ele poderia ter parado no aeroporto pelo promotor. Daria tempo. Salvou todas as vidas, 100%, e o cara foi acusado. Você jamais imagina, poxa, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou dando o meu melhor, estou aqui em cima, esse perrengue, esse problema, um motor com as aves que interromperam o funcionamento do motor. Eu estou, agora como é que eu faço? Nós vamos todos morrer aqui, o que que eu vou fazer? O cara médico, chama o colega, o que que nós fazemos, onde nós podemos chegar? Torre, nós vamos para Duffers, nós vamos para Nova Jersey, nós vamos para JFK, para onde nós vamos, o que que é melhor, etc, etc. E aí, dentro do que podia, o cara pousou no Rio Hudson, salvou todo mundo, bater palma, veio o Ministério Público e disse: o senhor podia ter feito diferente, e colocou em risco Sim. aquelas 100 e tantas pessoas. Olha o perigo que você está sujeito. Todos nós estamos sujeitos a isso. O cara está lá trabalhando corretamente e, de repente, entra um pepino dentro do negócio dele. Acidentes acontecem, né? Tudo bem. Aí, você naturalmente, como ele, eu não me lembro o nome daquele piloto, putz, enfim, Pesquisa aí, Ricardo. você naturalmente vai contratar um advogado, Sim. que é o cara capaz e capacitado para te defender. Contrata um advogado.
Perfeitamente. O advogado vai fazer tudo possível para resolver o seu problema. Só que hoje, em tempos de comunicação em massa, pulverizada de todos os tempos, eu vi um estudo recente, não tão recente assim, tem uns 2 anos, que você deve receber um impacto por dia de 3.000 marcas. Da hora que você acorda, a hora que você dorme, você tem um impacto de 3.000 marcas. É muita coisa. Então você começa a olhar e falar assim, ó, o meu rádio relógio que está aqui do lado, ou o meu celular como despertador. Você começa olhando a primeira coisa, a marca do celular, depois o programa que você está Já abre o aquele monte de despertador, aplicativo. abre aquele mundo de aplicativo, já começa a rua, o trânsito, você vê tudo isso. Muito bem. Essa reputação dessas marcas, eu tenho aí problemas com refrigerantes conhecidos aí, vocês botem aí no Google. Você tem problema com supermercados, sacos de farinha, tudo com bicho, com não sei o quê, com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O advogado ele vai fazer o possível. E a imprensa? E as redes sociais vão fazer o quê com você? Ele vai resolver o problema jurídico, né? Exatamente. Nós O de tivemos, imagem é outra coisa. nós tivemos agora em Ribeirão Preto, um em Ribeirão Preto e um em Sertãozinho. Os 2 advogados me procuraram para ajudar. E eu não pude atendê-los. Um por um motivo que ele mentiu para mim. E como é que eu vou chegar para um jornalista de um veículo de televisão e dizer o seguinte, cara, olha, vamos publicar a verdade, não vamos matar quem não tem que matar, ou quem não matou, quem não morreu, e é o que a gente faz. Colocar a verdade, não é censura, não é absolutamente nada. Porque a gente tem reputação, tem um nome a zelar, as pessoas confiam em você, tem esse respeito entre as pessoas, eu não posso oferecer para essas pessoas uma mentira, uma censura, alguma coisa nesse sentido. Então eu tento levar uma conversa. Teve uma pessoa aí que foi presa, um empresário, e o advogado de São Paulo virou para ele e falou assim, você tem um assessor de imprensa? Ele falou, não. Ele falou, sem assessor de imprensa não dá para tocar o seu caso. Por quê? Porque a opinião pública vai condenar esse cara. Cito aquele caso daquele Nardoni lá de São Paulo, família Cravinhos, a menina que eu não lembro o nome dela, até o Roberto Tardelli era o promotor do caso. O que a imprensa fez mata o caso, porque quem vai condenar ou absolver é o júri, não é o juiz. Se o júri já for sensibilizado para o caso, a grande chance de condenação existe. Então aí está a competência do advogado e da pessoa que vai levar esse termo à isenção perante a opinião pública. Tem que chegar lá isento, não se tiver certo, tem que tentar mostrar que está certo, né? A companhia aérea de Ribeirão Preto, o avião caiu numa sexta-feira, no mês de agosto, às 14 horas, por aí, 13 horas, 14 horas. O que a imprensa fez com a companhia aérea foi desumano. Veio sábado, a imprensa em cima. Veio domingo, um programa de televisão, acabou com a companhia aérea. Acabou com a companhia aérea. Na segunda-feira eu encontrei um empresário aqui do nosso prédio, onde a gente trabalha. Eu virei para ele e falei, fulano, quebrou a companhia. Ele falou assim, Nunca pô, mais. mas... Falei, o promotor vai ver de outra forma, o juiz vai ver de outra forma, o desembargador vai ver de outra forma. Acabaram com a empresa. E não deu outra. Pergunta é, mas será que foi isso? Vem cá. Essa empresa até então tinha uma série, é só você entrar no Reclame Aqui, uma série de reclamações lá, atraso de voo, barulho dentro do avião, o voo que não levantou, o voo que não foi o suficiente para fechar essa companhia aérea? Não. Já caiu aviões de outras companhias aéreas pelo mundo? Fechou alguma delas? Não.
Posso citar nomes. Sim, sim. Caiu da Air France, da TAM, Varig. A Varig foi por outro problema. Ótimo. Né? E KLM e tantas outras, aquela da Alemanha, que o piloto que tentou suicídio, matou todo mundo na montanha, no morro lá, quebrou a companhia? Não. O pessoal está operando firme e forte. Então, a reputação que você tem que levar é a essa responsabilidade. Isso eu acho muito importante. E é isso que a gente faz. Quer dizer, eu apoio os advogados, o advogado é o dono da situação, é o rei do processo, e a gente vai apoiar o advogado naquilo que for em termos de comunicação dos veículos. E por que eu te disse que eu não faço assessoria de imprensa? Porque eu já vou encher tanto o saco dos jornalistas dentro de um caso, para a gente poder manter um bom nível, etc. e tal, e eu não vou ficar mandando release Entendi. para notícia. Aí a hora que você tiver que tá mais próximo da pessoa, você já não vai conseguir. O cara vai falar, puta, lá vem o Edmo de novo, me encheu o saco, tá. Júnior, sabe quantos e-mails eu recebo por dia do Brasil inteiro de grandes empresas de release pedindo notícia no meu blog e na CBN? 300 e-mails por dia. Eu vejo um por um, claro. Sabe? Mas eu vejo um por um. Você acha que esses caras de um Grupo Globo, Bandeirantes, SBT, Record, recebem 1 milhão de e-mail? Os caras nem abrem e-mail. Então não sou eu que vou ser mais um chato para incomodar a vida dos outros. Então não faço assessoria de imprensa. Legal. Bom, então vamos mudar pro último assunto aqui, que a gente vai falar de reputação. Ô, Aleph, você consegue trazer para mim o livro aqui do Edmo? Vamos lá. Então vamos falar sobre como que foi essa experiência de escrever um livro, quando que foi a ideia, como começou. Tema reputação, eu tinha certeza que é o seu número. Porque, na verdade, assim, eu achava, como eu disse pro meu irmão, pro Márcio, falei, Márcio, você tem uma história, o Márcio fez... Só para que você não achar, tá dentro da bolsa, tá? O Márcio tem, se não me engano, 13 Copas do Mundo que ele participou, 10 Olimpíadas, 6 Macabíadas. Eu falo para ele, Márcio, se você não deixar um livro, um legado... Pode passar. Se você não deixar um legado aqui, ó, apresenta aí. Do que você fez, se você não deixar um legado, não é justo, né? Eu falo isso para ele. E eu achava também. E eu também recriei a minha vida, porque o que eu fiz durante a maioria da minha vida, publicidade, comunicação, etc. e tal, eu não quis fazer mais. Posso até dar palpite a algumas empresas que eu trabalho, sobre marketing, comunicação, etc. e tal. O que eu queria era trabalhar a defesa de imagem dessas empresas. E essas empresas que tenham reputação. Se for uma empresa que não tem reputação, não é porque o avião de uma empresa caiu que essa empresa não tem reputação. É isso que a gente está falando, né? Como é que você cria a reputação numa empresa? No seu dia a dia. O que a RGB faz? Um bom trabalho, um bom nome, uma boa marca, uma boa divulgação, um bom relacionamento. Ela cuida para ter uma boa reputação. Hoje eu posso dizer, seguramente pelas nossas conversas, que a RGB recusa trabalho. Porque depende muito do cliente, depende muito do que está vindo, do que possa estar acontecendo. Eu posso dizer, como te disse, que eu recusei 2 trabalhos agora, um de Sertãozinho e um de Ribeirão Preto, né? Essa reputação a gente prepara. Então é o que a gente chama de gestão de imagem. O fato de você estar dentro de uma empresa, você transitando dentro de uma empresa, você conhece as pessoas, você conhece os protocolos, você conhece regimento, você vai vendo, você vai dando palpites, você vai dando sugestões de processos e procedimentos, como pode fazer e como não pode fazer. A partir do momento que acontece uma crise, além de você estar familiarizado com o sistema, você pode ter uma gestão com mais sucesso diante daquilo que você conhece. Então é a coisa mais comum do mundo. Eu tenho cliente que morreu, pessoas dentro da empresa. Ninguém ficou sabendo. Incrível. Em tempos modernos,
Ninguém ficou sabendo. Você vai falar, você censurou? Eu não. Eu jamais censurei a imprensa e procurei censurar. Até porque eu sou da imprensa. Como é que eu vou me censurar? Não é certo. Isso não é justo, né? Mas, se ninguém falar, melhor para a empresa. Sim. O caminhão que tombou. Se ninguém falar, melhor para a empresa. O sujeito que atropelou e, de repente, ele é o prefeito da cidade de tal. Se fosse eu, não ia dar nenhuma notícia, mas como é o prefeito da cidade e tal, vai virar um enxame e tal. Como esse cara é percebido, como esse cara é visto. Isso é importante na hora de você fazer a gestão de prevenção e depois, na crise, como se administrar isso junto à empresa e aos advogados. Então você tem esse papel que, na realidade, é como se você resolvesse problema dos outros. Eu fiz a minha vida inteira. Resolver problema de comunicação, de publicidade, de reputação, de marca, de lançamento de produto. Eu fiz minha vida inteira, umas coisas deram certo, outras não deram. E pelo menos as que não deram servem de experiência para as próximas. Tem bastante caso aqui? Tem, reputação? sim, mas gente pode- não em nenhum que eu trabalhei. Tá. Nenhum que eu tenha trabalhado, porque eu acho deselegante e falta de ética. Sim. Por isso, quando você começou a falar, eu falei, eu não vou falar. Né? Sim. E aqui no fim do livro eu digo, você vai me perguntar por que eu não falei nenhum caso que eu trabalho. Eu não falei porque eu acho um desrespeito e uma falta de ética com pessoas que a gente conhece que está por aí, com particularidades que estão por aí. E até porque é aquilo que eu falei, né? Nesse trabalho, o nível de confiança e que você tem que ter ali para assumir, tem que refletir depois também, mesmo que concluído com sucesso, né? E tem hora que você bate de frente com o empresário ou com o próprio advogado. Né? A sua experiência é fundamental, é muito importante. Quando você sabe, por exemplo, o que uma rede social, quando você coloca oi no Instagram, o que pode vir depois desse oi aberto ao público? Você está sabendo que o nego pode chegar e falar, eu vejo no meu Instagram, eu só publico situações de mercado. Eu não tenho uma foto minha de praia, de Itália, de Roma, de nada. Às vezes você publica uma coisa que o fulano de tal comprou não sei o quê, o cara vem lá embaixo e já coloca. Porque esse cara é ladrão, porque esse cara não sei o quê. Putz. Então, quando você coloca oi, você se prepara porque vem de cá e vem de cá. Vem de todo lado. Então, a gente sabe mais ou menos o que a imprensa, o que a rede social quer, o que ela está esperando, como ela vai te receber, como vai te abordar. Enfim, e aí, às vezes o cara vai tomar uma atitude, você fala, olha, vamos pensar o seguinte, isso aqui tem, por exemplo, membros da justiça que têm contatos com membros da imprensa. Polícia, liga para fulano de tal, ó, coloca isso aí, mas não fala que fui eu que falei, não. E aí? Como é que faz? Se a coisa tá, o jogo tá acontecendo e você não tá sabendo, não tá participando, não vai dar um chute na bola, não vai dar uma cabeceada, etc. Tal. Então, muitas vezes você bate de frente com o advogado ou com o empresário para não fazer determinada coisa. Entendi. Ou fazer. Né? E aí, mas o bate de frente com todo respeito. Claro. Profissionalmente, né? Até porque te contratou para você fazer isso, né? Lógico. É pro sucesso. Então é isso. É isso aí. E o nome Castelo de Cartas da Reputação é porque reputação é um negócio muito sensível mesmo, né? Você sabe como é que seria o nome desse livro? Bom. O Dia que Deu Merda. Esse é o... Tá aqui, ó. Não era nada disso aqui, gente. Ó, Castelo de Cartas da Reputação. A capa ia ser O Dia que Deu Merda. Inclusive, eu tenho o layout do Dia que Deu Merda como ia ser a capa. Ó, o título é bom também. E é verdade, dá merda. Sim. Acontece, ué, que é quando eu falo que o perrengue bate a sua porta. Sim. Em resumo, é o que você construiu
durante toda essa trajetória que vai segurar aquilo ou não. Aí, conversando com esposa, conversando com o Renato, conversando com fulano, Beltrano, etc. O Renato Amota, um gênio, ele que fez essa Sim. capa e ele que deu esse nome. Gente, como é que vai sair isso na imprensa? O cara não vai falar o dia que deu merda. O outro fala, ó, putz, você vai pôr isso numa livraria, vai estar lá aquela capa, o dia que deu merda, como é que isso vai ser percebido? Como é que isso, como é que vai viralizar isso? Isso vai colar na sua imagem também, né? Pois é. E aí, juntando todos os caquinhos, todos os trancos e barrancos, resolvemos mudar para o Castelo de Cartas da Reputação, que no fim dá na mesma, mas não é tão impactante como o dia que deu merda, mas É. Um guia para manter a reputação empresarial firme e forte. Onde acha, Hélio? na Amazon, no e-book da Amazon. Bacana. Bom, pessoal, dica de livro aí e vamos para a gente ir para o final, vamos falar de futuro. Vamos? 40 anos aí atuando, né? Muita história. E o que você vê daqui para frente, tanto para o mundo quanto para você? Porque você acabou de entrar num projeto novo, né? Foi. Júnior, enquanto eu tiver tesão, enquanto eu tiver vontade, enquanto eu tiver amigos como vocês e tantos outros que eu tenho, na imprensa, no judiciário, eu me lembro, sem muita frescura nem glórias, mas o meu irmão que veio de São Paulo, ele virou e falou assim no lançamento do livro: eu nunca vi um PIB desse tamanho no lançamento do seu livro e nunca vi tanta autoridade Foi impressionante. no lançamento do seu livro. Poxa, olha só a responsa. Pô, você arrastar, eu me lembro, Dr. Brasil Salomão, finado Dr. Brasil Salomão, quando esse homem largou ele fazia diálise e tinha o caninho que ficava para ele fazer 2 ou 3 vezes por semana. Quando ele arranca aquilo, bota um terno e vai no lançamento do livro, meu amigo, para. Para, porque você tem uma responsabilidade gigante. Olha o que você está fazendo, né? Enquanto tiver essas pessoas, tiver esses amigos, tiver vontade, respeito, a gente vai tentar contribuir. Eu não quero mais campanhas de publicidade, de lançamentos de produto, de mercado, de empresa. Posso até fazer, mas assim, uma coisa muito especial, muito específica, mas eu dou sugestões, eu dou ideias, tenho clientes que eu presto serviço de reputação e que têm agências de publicidade, eu ajudo com a agência de publicidade, né? Até porque também todos esses anos tem que servir para dar uma... Sim. Eu te falei, errei, eu não quero que você erre de novo, não vai por aí que eu já errei assim, né? Então a gente pode falar isso, né? Enquanto tiver isso, vamos tocar em frente. A partir do momento que eu perceber, como disse uma amiga minha de São Paulo, ela falou: Edmo, você se reinventou. Você fez uma vida inteira isso, e agora você deu uma virada, uma guinada, de repente, você se reinventou. Ah, que bom. Porque, na realidade, se eu continuasse no que eu fazia até 2017, eu tenho certeza que eu estava morto hoje. Morto não fisicamente, mas no sentido do mental, moral, porque eu já tinha esgotado. Tudo que eu tinha que aguentar, que eu tinha que brigar, tudo eu tinha que dar morro em ponta de faca, eu dei. A partir dali precisava ser de uma outra forma. Então nós viramos a chave, como disse a amiga minha, eu me reinventei e nós estamos cuidando de reputação com prevenção de gestão de imagem e crise de todas as empresas que queiram ter um projeto bacana para cuidar para o perrengue quando bater na sua porta. O dia que der merda. O dia que der merda. Show de bola. Amigo, obrigado pela generosidade, tá? Pela aula. E com certeza eu te espero aqui para você me ajudar também em entrevistas, não só participando mais vezes, com certeza, como entrevistado, mas você vai ser meu parceiro aqui para trazer, porque eu nunca vi uma pessoa que tem contato e credibilidade igual você aqui em vários lugares. As pessoas que você consegue se conectar
É impressionante. Não, muito Tá? obrigado. O carinho é muito grande, você sabe disso. Eu te respeito barbaridade, mas pela sua reputação. Porque se você não tivesse, não teria esse meu respeito. Você pode ter absoluta certeza. Eu sei. E é através disso que eu me coloco à disposição de você para o que for necessário. É para trazer algum amigo, alguma pessoa, o prefeito, o governador. Vamos atrás, vamos trazer aqui. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Faz parte. Vai entrevistar alguém, quer uma ajuda? Bota o terceiro microfone aqui, vamos perguntar as coisas para a pessoa, vamos falar, estou à sua disposição e é um prazer e uma honra estar aqui como estreante. Amanhã eu vou fazer parte, vou colocar lá, ó, tenho orgulho de ter sido o primeiro a ser É isso aí. entrevistado pelo Júnior lá da RGB. Obrigado. ElevaCast. É isso aí. Obrigadão. Valeu, meu irmão. Valeu, pessoal. Então, até a próxima. Já temos aí 8 convidados para a primeira temporada. O Edmo, com louvor, estreou. Te espero no próximo programa. Valeu. Isso aí, meu irmão. Fala, senhor Ricardo. Só a título de curiosidade, Chesley Sullenberger. Sullenberg, exatamente. Também conhecido como Sully. Sully, exatamente. Ah, Era onde entrou no... Eu achei que era o Tom Hanks, né? Não, não. Sully. É Mas isso aí. exatamente ele.